Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Para mim, no caso, é boa noite. Já não me encontro. Vocês viram que o cenário mudou, né? O cenário de fundo aqui, ó. Tá, eu tô em Sinop. Tá, tô na casa dos meus pais aqui. Em teoria, já é o meu período de férias, né? Quando vocês estiverem vendo esse vídeo. No entanto, eu tô fazendo um batidão aqui, gravando várias aulas, né? Para poder disponibilizar a todos vocês a tempo e tudo mais. E que não se interfira, né, não choque aí os calendários, aí no caso o calendário de férias docentes com o calendário suplementar que foi criado. Né? Então essa é uma das nossas vantagens aí de fazer esse sistema EAD, no caso, né? De flexibilização, como deram o nome, né? Flexibilização, não EAD. Enfim, não, nada substitui, o nome é EAD mesmo, é ensino à distância e ponto final. Né? Mas enfim, vamos lá. Hoje eu queria falar um pouquinho com vocês, né? Fiz toda aquela apresentação, falei sobre o meu currículo, né? Falei sobre as pesquisas que eu já desempenhei, as coisas que eu desenvolvi, podemos dizer assim, na pesquisa, né? Na história da ciência, querendo ou não, né? E tal, minhas contribuições na pesquisa na área de patologia aviária, na área de diagnósticos moleculares e tudo mais, né? E também o que eu tenho desenvolvido aqui na UFMT, tá? Então, como eu contei um pouquinho da história, no caso, da história do professor, né? Por que que eu trabalho com microbiologia, o que que é que me gabarita a dar essas aulas para vocês, né? Com qualidade, por que que fui selecionado, né? Para trabalhar na Universidade Federal de Mato Grosso pela segunda vez, inclusive, né? E tal. Então, agora eu gostaria de apresentar um breve histórico de quem? Da disciplina de microbiologia, tá? E por que, que eu tenho uma paixão por ela também, né? Por conta dessa história toda aí que eu vou contar um pouquinho brevemente para vocês, tá? Quem tiver mais curiosidade pode aprofundar os estudos sobre a história da microbiologia nos livros ali que eu deixei como referência, tá? Da disciplina. Em especial, o livro que eu mais utilizo, né? Que eu sempre vou deixar aqui separado em capítulos para vocês, em cada tópico, que é o livro Microbiologia do Tortora, né? Do Tortora, Funk e Case. Tá? Mas em especial carinhosamente apelidado de Tortura. Né? Então o Tortura ele é o melhor livro que a gente tem de microbiologia para vocês estudarem microbiologia geral. Dá um panorama de toda a microbiologia básica, né? E transpassa por várias áreas, pela área da saúde humana, da saúde veterinária, da saúde zootécnica, ou melhor, da área zootécnica, da área de industrial, né? Aplicação a microbiologia dos alimentos, né? Vocês vão ver lá depois com o professor William, quando vocês chegarem na disciplina de TPOA, Tecnologia de Produtos de Origem Animal, né? Ou mesmo lá com o professor Nicolau, com o pessoal da Tecnologia de Produtos de Origem Vegetal, ou seja, vocês vão ver que a microbiologia vai transpassar por todo o curso de vocês de uma forma ou outra na zootecnia, em especial lá com o professor Cabral, né? Recomendo muito quem tiver a oportunidade de trabalhar, de ver as aulas do professor Cabral, vocês vão ver que são fantásticas, ele deu uma contribuição faz uns 2 semestres atrás ele deu uma contribuição na nossa disciplina de microbiologia aplicada à zootecnia, que é uma outra disciplina, né? A parte que é microbiologia geral, serve só para dar um panorama para vocês sobre o que a microbiologia pode representar na zootecnia, tá? E claro, eu acabo como a disciplina ela é generalista, né? Por mais que de repente vocês não terminem o curso de zootecnia e tudo mais, passem para outras áreas, né? E tal, vocês vão ver que a microbiologia sempre vai seguir vocês de uma forma ou de outra. Nem que seja na vida de vocês, no dia a dia, na casa de vocês, né? Quem que já nunca esqueceu, de repente, algum pedaço de alimento para fora, né? Fora da geladeira, que deveria ser mantido em geladeira, e depois esse alimento ele acabou ficando rançoso ou acabou mofando de alguma forma, né? Então, quem que provou esse ranço? Quem que provocou esse ranço? Quem que provocou esse apodrecimento? Foram micro-organismos aí, né? Ou bactérias ou fungos, né? Que provocaram então a degradação desse alimento e tudo mais. E querendo ou não, né, então por mais que eu diga assim que o aluno de repente não fique no curso de zootecnia, né, passe por exemplo para a área humana, por exemplo, na enfermagem, sei lá, fisioterapia, então vai acompanhar também a microbiologia de alguma forma ou outra, né? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre a história então da microbiologia, né? O que a gente pode elencar aqui, lembrar? Bom, primeira coisa, o termo, né? O termo que a gente define então os micro-organismos, né? Qual que é o termo mais correto? Antigamente, né, se usava muito o termo germe, né? Também um outro termo, o termo micróbio, né? Se vocês lembrarem aí, pelo menos meu pai, meus avós, tal, eles sempre falavam assim, lave as mãos, né, para evitar os germes, para evitar os micróbios, né, e tal.
né? Lavar sempre as mãos, cortar as unhas bem fininho, bem curtinha, porque ali a gente carrega vários micróbios. E claro, né, lavar as mãos porque, né, lembrando, nós estamos nesse rolo todo por causa de quem? Por causa do coronavírus, né? Então, a indicação realmente era sempre a gente sempre lavar bem as mãos, né? E com água e sabão, né? Água e sabão. E vocês vão entender no decorrer daqui da disciplina de microbiologia por que que a água e sabão ela é mais eficaz, né, contra esse vírus do coronavírus aí, porque que ele é mais eficaz a água e sabão e não simplesmente, né, o álcool gel. Até, na verdade, o álcool, claro, tem que usar, é interessante usar, principalmente ali quando você está, sei lá, dirigindo de carro, está indo em algum local que você não tem fácil acesso a água e sabão, então você leva numa ampolinha, como eu faço, né, eu levo sempre um tubinho assim de álcool gel, né, fez o troco em algum local e tal, você vai lá, né, e passa álcool gel na mão, beleza, resolve ali, faz uma breve antisepsia das mãos, também um outro termo, né? A gente vai conhecer mais para frente também, quando a gente chegar na aula de controle controle do crescimento microbiano através de agentes químicos e físicos, né? Mas, enfim, lavar com água e sabão, vocês vão saber por que é mais eficaz do que o álcool gel, depois lá para frente, tá? Ou mais recomendado, na verdade, né? Mas, enfim, o termo germe, micróbio, foi um dos primeiros termos que surgiram, tá? Um dos primeiros termos que surgiram. Né? E assim, se vocês fossem classificar o micro-organismo, ele de que parte da vida, né? De que parte da sistemática, ou seja, de que parte da divisão da vida que a gente poderia classificar? Animal, vegetal, né? Será que vocês conseguem lembrar de mais reinos? Quantos reinos vocês aprenderam lá na disciplina de biologia, quando vocês fizeram biologia lá? Começaram lá no ensino fundamental, né? Eu acho que comecei a ter biologia na quinta, sexta série, né? Na minha época, né? Mas enfim, tem uma divisão, né? Uma divisão da vida, né? Tem 5 reinos, classicamente, que o pessoal estuda na biologia, né? Então, e aí, seria animal, vegetal, né? Ou a sistemática de 5 reinos separa em reino animal, reino vegetal, reino fungi, né? Reino monera e o reino protista. Tá? Mas isso, digamos, é ainda um sistema assim, bastante arcaico, bastante, quase, vamos dizer assim, quase primitivo da separação da vida, tá? Do que é considerado vida no planeta Terra. Né? Então, isso é o que geralmente é passado nas disciplinas de biologia, para a gurizada ali do ensino fundamental e tal, né? Mas, na verdade, essa divisão aí é bastante antiga, já tem uma divisão mais nova, em mais reinos, inclusive. Tá? Então, essa sistemática aqui é de 1969, para vocês terem noção. Então, quantos anos já faz, né? Digamos assim, anos 70, depois anos 80, 90, 2000, 2010, 2020. Já quase são 51 anos já desse sistema antigo de classificação, tá bom? Então, olha só, para vocês terem uma ideia, né? Então, a primeira vez que foi proposta uma divisão da vida, isso provavelmente vocês viram, inclusive lá na biologia, né, com o professor Adelson, lá na biologia celular, ou viram também, ou o pessoal que vai ver isso também lá na genética, também de novo. Toda vez que vocês tocarem em matérias que são relacionadas à biologia, né, geralmente o pessoal apresenta a sistemática filogenética, a sistemática de classificação da vida, de uma maneira geral. Então, a primeira classificação que apareceu foi por Haeckel, em 1894. Lá. Ele sugeriu, então, 3 reinos existentes sobre a vida. Tá? Então, o reino Animalia, que compreende todos os animais presentes no mundo. O reino na verdade, né? Plante, que compreende as plantas, né? De uma maneira geral. E os protistas, aí, representados pelos protozoários, e o que era conhecido até naquela época ali como, então, os animais microscópicos, tá? Que eram chamados assim, os animálculos, tá? Vistos ali por microscópios ali rudimentares, tá? Mas antes disso ainda era só dividido em reino animal, reino planta, reino mineral. Tinha também uma outra proposta mais antiga do que isso ainda, né? Ainda lá pelos filósofos gregos e tal, Aristóteles e tudo mais, separavam. Mas enfim, quando começou-se a ter uma ciência moderna, né? Digamos assim, então em 1894 essa foi a primeira separação aí em 3 reinos da vida, tá? Hoje, o que nós temos? Hoje não, ou melhor, aqui ainda o Whittaker, né? Whittaker, agora não sei como é que se pronuncia esse negócio, mas enfim, 1969, né? Foi a proposta então de 5 reinos que classicamente a gente estuda na disciplina de biologia lá no ensino fundamental. Então, dividido ali em Animalia, Fungi. Fungi são todos os representantes das espécies de fungos, tá? Dos bolores e leveduras, entra aqui no reino Fungi. Depois, né, o reino plant, tá? O reino das plantas, tá? O do mundo vegetal.
Então, olha aí, ó, do plant foi dividido então em reino fungi e reino plant, tá? E protista foram divididos então os protozoários do reino Monera, onde se encaixava então as bactérias, então, que aí já tinha esse né, a separação já, o reino Monera como o reino das bactérias, né? Depois nós tivemos quem? Em 1977, o US propôs 6 reinos, então, na verdade, o que? A divisão do reino Monera em 2 reinos aqui, para bactérias, então, eubactérias, o sufixo eu, o prefixo eu, na verdade, significa verdadeiro, significa verdadeiro, então, as verdadeiras bactérias, tá? E dividiu, então, nas árqueas, criou um reino para as bactérias mais primitivas, chamadas de arqueias, tá? As arqueias. Então, criou outro reino aqui, o reino arquebactéria, tá bom? Depois, em 1990, o US, de novo, propôs ali uma divisão em 3 domínios, antes ainda dos reinos, né? Baseado em quê? Que vocês viram lá na biologia celular, professor Adel, vocês viram aqui, baseado na estrutura celular dos organismos vivos, ou seja, os organismos vivos seriam separados, então, no domínio eucária, aqueles que possuem quem? Eucariota, lembrando, significa verdadeiro, e cariota significa núcleo. Então, tem um núcleo organizado e separado do restante dos componentes celulares, tá bom? E aí ficou separado, então, em bactéria e árquea, tá? Então, eucária entra no domínio que engloba todo mundo ali, animalia, fungi, plantae, protista e etc, tá? Enfim, depois o Cavalier Smith, em 2004, então ainda tem outras propostas, tá? Tô trazendo o que a gente mais... aqui acaba utilizando, tá? Passei aqui, beleza, vamos voltar aqui. Vocês não viram nada, tá, galera? Também não vou editar, esse aqui vai ser ao vivo, quem sabe faz ao vivo, como diz o Faustão. Né? Falei para vocês que as piadinhas presenciais estão presentes também na versão online, e aqui estamos, tá? Mas enfim, bom, a Cavalier Smith, aqui em 2004, propôs então a criação de 2 domínios, tá? Então, 2 domínios, porque ainda aqui estava faltando um domínio, né? Estava assim, tipo, como bacteriárquia, como um domínio cada um. Mas enfim, foi criado então 2 domínios da vida. O domínio eucariota, tá? Eucariota, e o domínio procariota, tá bom? O domínio procariota. O domínio procariota, quem? As bactérias e as arqueobactérias, que são procariotas apenas, dos organismos vivos que nós conhecemos, tá bom? E aí, nos eucariotas, entre os outros reinos, reino animalia, o reino fungi, o reino plant, o reino cromista, tá? Reino protista. E por que eu digo que está desatualizado? Por exemplo, tem um outro reino, tá? Então, quantos reinos nós temos aqui? Vamos ver. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem ainda um outro reino, o reino Stramenófila também, que é representado praticamente por um só gênero, uma espécie, que é o gênero Pythium, né, que eu me lembro agora de cabeça, pode ter outros que tenham, né, incorporado nesses últimos anos, né, mas esse Pythium, ele é uma mistura praticamente de um fungo com uma alga, tá? Então ele tem características bioquímicas de parede celular e estruturas citoplasmáticas e tal, que são mescladas entre fungo e alga, então ele não pode ser classificado nem no reino fundi e nem no reino ali, o reino das algas e tal, tá? Nos cromistas. Enfim, e aí ele acaba entrando, foi criado um reino só para ele, basicamente, tá? Para vocês terem noção. E claro, isso, por exemplo, estou dando aula hoje é dia 3 de agosto de 2020, né? Então pode ser que nesse período aí, enquanto vocês estiverem aqui de pandemia, já tenha sido atualizado isso, tenha sido criado mais um reino, de repente até mais um domínio, né? Então essas coisas realmente mudam, tá? Mas assim, pra gente aqui, pra graduações de zootecnia, tá bom a gente saber que, no mínimo, existem, então, 2 domínios da vida, que hoje são reconhecidos, o domínio da vida eucariótica, tá? Eucariota, e o procariota. Sendo que, daí, eles são subdivididos, então, aí nos reinos da vida, tá bom? E aí eu pergunto para vocês, e os vírus? Mas e aí, o coronavírus, já que fala tanto coronavírus, meu Deus do céu, não aguento mais o pessoal falando coronavírus. Enfim, o vírus, onde que entra? Entra ou não entra nessa classificação? O que vocês acham? Né? Então, é o seguinte, os vírus, eles não entram nessa classificação, porque o vírus, na verdade, ele não é considerado um ser vivo, tá bom? E aí, se vocês forem lembrar lá na biologia de vocês, né, no curso de biologia de vocês, quais são as características para ser considerado um ser vivo? Né? Isso eu vou deixar, então, como atividade para vocês me responderem ali depois. Quais são as características básicas para um organismo ser considerado um ser, alguma coisa ser considerada vivo, né? Uma das características dela é a questão da reprodução. O vírus consegue se reproduzir. Na verdade, ele se replica.
né? Mas ele só se replica a partir de uma célula viva. Ele é como se fosse, o vírus é como se fosse, sempre brinco, é como se ele fosse um pendrive, né? O pendrive, ele só funciona quando você conecta ele no computador. Se você não tiver, se ele não tiver conectado no computador, você não consegue acessar nada, os files, nada, você não consegue acessar os arquivos e tudo mais, reproduzir nada, basicamente, né? Então, por isso, basicamente, que a gente não tem nenhum reino, né? Não tem nenhum reino Viridict, por exemplo, sei lá, não existe um reino, né, para os vírus, né? Tem propostas, tem gente aí nos congressos aí de virologia, né? Os virólogos da vida aí se degladeiam, se batem, se estabefam e tal, aquela coisa com a maior sutileza, né, galera? Com a maior gentileza, sutileza, né? E tal, você escreve lá, prezado, caro professor e tal, né? Explicam lá as suas razões e tudo mais, né? E botam lá cordialmente, vírgula. Mas aí eles se xingaram lá no meio da questão toda, né? Mas enfim, tem propostas. Tem quem propõe ali criar um reino acicla, tá? Que seria um reino, digamos assim, um reino de estruturas que não tem organização celular, basicamente, tá? Como é o caso do vírus. Ele não é uma célula, não é nada, é uma partícula. É uma partícula com uma quantidade mínima ali de DNA, uma que outra proteínazinha, uma que outra enzimazinha para auxiliar ele no processo de replicação, mas basicamente ele não pode ser considerado um ser vivo. Eu, particularmente, também não considero ele como um ser vivo, tá bom? Mas, enfim, vamos seguir. Então, como que funciona a sistemática filogenética que vocês aprenderam lá na biologia? Vamos dar uma revisadinha aqui de novo, né? Então, olha lá, a vida, né? A vida é classificada, então. Todo ser vivo é classificado, então, num domínio, ou eucariótico ou procariótico. Depois, a outra divisão vai ser em quanto ao reino, né? Quanto às suas estruturas lá, se pertence ao reino das plantas, dos fungos, das algas e assim por diante. Depois, nós temos uma subclassificação, então, de filo, né, de características ali que colocam eles em características comuns para serem organizados então nesses reinos, depois classe, depois ordem, depois família, depois gênero, até chegar então em espécie, tá? E aí seguindo sempre aquela classificação, aquela nomenclatura latinizada e binominal, né, proposta por Linneu já no século XVIII, se não me engano, XVIII ou XIX, enfim. Mas essa nomenclatura então latinizada, né, que é proposta então para os organismos vivos, tá bom? Tanto que isso serve para plantas, serve para bactérias, serve para fungos, né? Serve para protozoários e tal, né? Vermes, enfim. Então, geralmente, esse tipo de classificação. Para os vírus, para vocês verem realmente como ele não entra, eles entram numa classificação totalmente à parte, né? Tanto que o nome do vírus não é o nome em latim, o coronavírus lá, né? É o Covid-19, né? Não segue essa estrutura latinizada geralmente que tem, tá? As outras espécies, tá? Microbianas e de vida, né? Então, por exemplo, ali, ó, a Escherichia coli, ela está organizada no domínio procariota, porque ela não tem um núcleo organizado e tal, apesar de ter um nucleolo ali meio quase sendo centralizado, mas não está totalmente centralizado e não está envolto por uma membrana específica, que é a membrana nuclear, né? Então ela está realmente totalmente desorganizada dentro do núcleo, né? Dentro do reino das bactérias, né? Do reino do filo proteobactéria, classe gama proteobactéria, ordem Enterobacteriales, ou seja, entero vem também do latim, né? Entero vem então de intestino, tá? A parte intestinal, então são bactérias que estão presentes nos intestinos dos animais e do ser humano, né? Lembrando que o ser humano também é um animal, né? Então quando eu falar animais, compreende aí também o ser humano, tá? Depois a família Enterobacteriaceae, né? Gênero Escherichia e, enfim, a espécie Escherichia coli. Escherichia vem do nome, naquela época ainda se dava muito nome a partir do cientista, né? Do pesquisador que tinha descoberto o organismo, né? Então, na verdade, é o nome aqui, o nome do pesquisador que descobriu é o Escher, o sobrenome dele, Escher, tá? Então tem gente que fala Escherichia, né? Escherichia coli, ou tem gente que fala Escherichia. Eu falo Escherichia porque pego pela tradição da nomenclatura, da pronúncia latina, tá? Que CH tem som de Q, tá? Então vai ficar aqui na pronúncia latinizada, fica Escherichia coli, tá? Mas é comum o pessoal às vezes falar Escherichia coli, por conta do Escher, porque daí no alemão CH vai ter som de X, tá bom? Enfim, segue o baile. Então, primeiro pensamento. Qual é o primeiro pensamento que vem na cabeça de vocês se eu perguntar para vocês em relação a germe, bactérias, fungos e tal? Qual que é o primeiro pensamento que vem na cabeça de vocês? Faça essa reflexão agora no momento. Tá? Bom, se eu perguntar para vocês, bactéria, fungo,
Vírus. Primeira coisa que você vai pensar, pelo menos ainda mais eu, como veterinário já falo sempre em aula, né? Veterinário só pensa em doença, né? E tal, enquanto que os zootecnistas só pensam na produção, né? Então, o veterinário, geralmente, as pessoas, mas enfim, as pessoas lembram de quê? Lembram de doenças, de infecções, micoses, né? Doença de pele, degradação de alimentos, produção de toxinas, as micotoxinas, que é tão importante na ração dos animais e tudo mais, né? Que geralmente o pessoal está sempre de olho. Enfim, geralmente é o primeiro pensamento que vem na cabeça da gente. Pensou em micro-organismo, pensou em doença. Coronavírus, como tem acho que alguém agora, não sei qual que é o nome, Miley Cyrus, não sei quem é aqui. Enfim, uma cantora aí que botou, né? Virou um meme, né? Virou um meme. Tá? O coronavírus. Enfim, o pessoal lembra de doença, epidemia e tudo mais, né? Mas enfim, ó, apenas 10% dos micro-organismos existentes no mundo, no planeta Terra, tá? Causam realmente esses problemas. Causam doenças, causam infecções e tudo mais, tá? 90% dos micro-organismos existentes no planeta Terra, olha aí, são responsáveis pela manutenção do equilíbrio entre organismos vivos, tá? Manutenção do equilíbrio, ou seja, degradação, né, da matéria orgânica em matéria inorgânica, depois as plantas vão aproveitar isso para o seu crescimento do vegetativo, né? Reciclagem do planeta, ou seja, os fungos, principalmente os fungos, são os maiores recicladores do planeta. Eles que degradam ali celulose, lignina das madeiras e tudo mais, né? Então o mofo, né, esse bolor, ele geralmente é o primeiro a colonizar aquele substrato e vai degradando, vai transformando matéria orgânica em matéria inorgânica, tá bom? É base da cadeia alimentar, se vocês lembrarem dos plânctons, fitoplânctons, lá, professor Mars, professora Janessa, lá na piscicultura eles usam bastante, estão sempre pesquisando, sabem da importância, né, para a alimentação, é a base da cadeia alimentar ali na piscicultura, tá? Incorporação do nitrogênio, já tinha comentado um pouquinho com vocês, as plantas necessitam da incorporação do nitrogênio no solo, né? E as raízes vão fazer essa incorporação do nitrogênio que está no ar, está presente na atmosfera, mas como que ele é fixado no solo? Através de bactérias nitrificantes, né? Elas vão degradar, vão pegar o nitrogênio, né? Transformar nitratos em nitritos e tal, liberar ali, vai incorporar ali, vai fazer uma relação de simbiose com a raiz da planta e depois vai liberar esse nitrogênio para dentro e a planta vai então poder aproveitar, tá bom? E serve também de alimentos para humanos e para animais, né? A gente pode citar ali vários exemplos aí de produtos de alimentos, né? Hoje só, né? No dia de hoje de vocês, façam uma reflexão. Se vocês comeram pão, o pão ele é produzido por conta de uma levedura. Se não tivesse uma levedura ali para produzir, né, gás carbônico e degradar a glicose e tudo mais, a massa não cresceria, a massa do pão não cresceria, basicamente. Iogurte basicamente também é o leite, ali degrada a proteína do leite e tudo mais, vai transformando e tudo mais, a caseína, bababá, e vira então iogurte, né? E tem dezenas de outros alimentos aí que a gente pode citar, que são produzidos através dos micro-organismos, das bactérias, por exemplo. E tem exemplos interessantes aí, como por exemplo as micorrizas, né? Micorrizas também, se vocês ainda não ouviram falar e tal, mas são fungos também que se associam com as raízes das plantas, tá? Ou internamente, que são os endomicorrizas, ou externamente, né? Que são os ectomicorrizas, né? E vão ser utilizados ali, vão fazer uma cadeia, como se fosse uma cadeia ali, uma rede de fibra ótica e tal, das plantas e tal, vão aumentar a absorção de nutrientes, de água para a planta, né? E vão facilitar então o crescimento delas, né? E algumas podem servir inclusive de alimentos, como é o caso das trufas, né? As trufas então que são ectomicorrizas, elas vão envolvendo as raízes, geralmente as raízes secundárias das plantas, né? E depois de um determinado tempo, aquela raiz então acaba sendo, né, totalmente integrada e forma essa estrutura fúngica que é caçada aí, principalmente na região do hemisfério norte, né, lá na Itália, na França e tudo mais, por cãezinhos ou então por porcos, por suínos treinados e tal, pelo cheiro eles vão lá e nas florestas e tudo mais e conseguem detectar onde está presente essas trufas, depois a pessoa vai lá com uma faquinha e consegue arrancar, né, para poder depois comercializar. Um horror de caro, isso aqui custa, né? E os ácidos graxos voláteis, né? Lembrando do professor Cabral, né, que sempre fala dos ácidos graxos voláteis e tal, da microbiota ruminal, é importantíssima ali a presença dessas bactérias propianogênicas e tudo mais, né, para produzir os ácidos graxos voláteis aí, para produzir a carne, para produzir a leite e tudo mais, outros derivados aí que são importantíssimos aí da produção dos bovinos, né? Então, se não tivesse os micro-organismos ali, não tinha produção de nada, praticamente, né? Enfim,
Aplicações comerciais que a gente pode ter também. Então hoje eu vou falar só bem aqui dos micro-organismos para ver se de repente a gente tira da cabeça essa ideia aí que eles só provocam doenças, né? Mas enfim, produtos químicos, por exemplo, tá? Então a acetona é produzida através de micro-organismos, tá? Que mais? Ácidos orgânicos depois são incorporados tanto nas rações, nos silos, para fazer o controle da degradação dos alimentos, né, e das rações, mas também alguns ácidos orgânicos são utilizados, por exemplo, nos refrigerantes, né, tá, o ácido cítrico e tudo mais, né? Que mais? Algumas enzimas também, tem várias enzimas comerciais que a gente utiliza, que são produzidas por micro-organismos em larga escala, em tonéis de fermentação, e depois a gente depura isso por técnicas aí de engenharia química, né? O álcool, o próprio álcool, o etanol, também ele é produzido por micro-organismos, né? Medicamentos, como a insulina, mas no final da aula eu vou contar a história, né? A insulina de hoje em dia ela é produzida por micro-organismos também, tá? E o butanol, né? Butanol também, que faz parte, inclusive, e tal, da pólvora, né? Então, olha lá, foi muito importante nesse período aqui da história humana, olha lá, Primeira Guerra Mundial lá, né? Britons, we need you, you wants you, sei lá, enfim, tá escrito aí. Join your country's army, God save the king. Naquela época não tinha, naquela época não tinha ainda a Rainha Elizabeth, quer dizer, acho que tinha, mas enfim. Mas por que eu falo isso aqui, que é a Primeira Guerra Mundial? Enfim, porque um grande avanço, tá, que os britânicos tiveram sobre os alemães foi a questão da produção da pólvora, tá, em larga escala. E de que forma? Através da produção da pólvora utilizando micro-organismos. E aí eles conseguiram ter mais pólvora, tiveram mais armamento e conseguiram então derrotar os alemães na Primeira Guerra Mundial. Tá? E como que se produz então esse butanol ali, basicamente a pólvora? O que é? A mistura de acetona com butanol, basicamente. Tá? Então é produzida através dessa bactéria aqui chamada Clostridium acetobotulinicum, tá? Produzida aqui, ó, quem é a primeira pessoa que desenvolveu, esse cientista aqui, o pesquisador Chaim Weizmann, em 1914 ele desenvolveu essa técnica, né? E ele inclusive foi depois, quando foi criado o Estado de Israel, ele era cientista, ele era microbiologista e depois foi o primeiro presidente do Estado de Israel, tá? E aí ele desenvolveu essas técnicas aqui, ó, em tonéis de fermentação, você coloca lá o Clostridium acetobotulino, vai fazer essas fermentações e aí você vai conseguir obter, tá, em grandes quantidades aí acetona e butanol, tá bom? E você faz a extração e aí depois faz a produção da pólvora, basicamente, tá? Outras aplicações comerciais, na indústria de alimentos, o vinagre, né? Então o vinagre, como que ele é obtido, basicamente? Você tem vinagre, né? Vin, que vem de vino, de vinho, tá? Do latim também. Agre, acre, ou seja, azedo, né? Basicamente, então o que é o vinagre? Vinagre é um vinho azedado, né? E basicamente, se alguém já viu fazer, se alguém já acompanhou o processo, basicamente você pega o tonel de um barril assim, né? De vinho, você só faz o que? Deixa aberto, né? Deixa aberto e aí as bactérias que estão presentes na atmosfera, né, vão se incorporar naquele líquido ali e aos pouquinhos vão degradando e tudo mais e vai produzindo então esse sabor ali, esse odor, o sabor e odor característico, tá bom? O repolho azedo, o chucrute, sauerkraut, tá? O chucrute lá do pessoal lá de Santa Catarina, quem tem descendência de alemão, né, conhece bem esse chucrute, é basicamente um repolho azedo, tá? Esse repolho também você deixa ali fermentando, então esse processo de fermentação também é mediado por bactérias que estão presentes naturalmente, tá, no repolho, quando ele estava no campo, e aí depois ele vai sendo degradado e tudo mais, vai sendo fermentado e vai liberando ácido lático, basicamente, e, né, que é o mesmo processo, para vocês terem noção, o pessoal que inventou a produção de silagem, né, quem já acompanhou a produção de silagem, basicamente é isso, é você pegar milheto, sorgo, um monte de várias pastagens lá, tipos de pastagem diferente, ou uma pastagem só, e você deixa basicamente ela fermentar. As próprias bactérias que estão presentes ali nessas plantas, elas vão degradar e vão produzir ácido lático e tudo mais, e aí vai fazer a silagem. Então, basicamente, a pessoa que industrializou esse método, ela se inspirou nessas técnicas antigas aí de produção de alimentos, no caso do chucrute, por exemplo, tá bom? Bebidas alcoólicas, claro, né? Bebidas alcoólicas, né? Vou falar, isso aí. Bebidas alcoólicas também são extremamente importantes, né? Na alimentação humana e na recreação humana, né? Vocês estão bastante acostumados. E são produzidos aí também as leveduras, basicamente, que vão degradar, né? Também a glicose e tudo mais, e vai liberar isso em etanol, tá bom? No processo ali, em processo anaerobiótico, tá bom?
Mas enfim, queijos também, ali o queijo Roquefort, o queijo gorgonzola, né? O que a gente coloca ali? A gente introduz fungos ali, né? Esses buraquinhos aqui formados e tal são fungos ali que se é como se fosse o queijo tivesse mofado, né, por um determinado por esse fungo, né? E aí também tem aí um sabor e um odor característico, tá bom? Iogurte também já tinha falado que é produzido assim também por fermentação, ok? Bom, enfim, esses são vários exemplos, e tem milhares de outros exemplos benéficos dos micro-organismos. Então não tem essa visão de que o micro-organismo só causa doença, que o coronavírus e blá, e não sei o que e tal. Então tem um monte, assim, tem um monte. Na verdade, 90%, como eu falei lá no início, 90% dos micro-organismos existentes no planeta Terra, eles são benéficos, tá? Para a vida no planeta, tá bom? Enfim, antes do século XVII, né, como que se acreditava, agora falando sobre a questão da origem dos micro-organismos e da origem da vida, até de uma maneira geral, né? Antes do século XVII, o que tinha-se como debate, como proposta para explicar a origem da vida na Terra, né? Então era ali Aristóteles e Platão, dava uma explicação ali que deu-se a origem da teoria da abiogênese, ou seja, da teoria da geração espontânea, tá? Como se a vida, então, pudesse surgir espontaneamente a partir da matéria inorgânica. Tá? Isso, obviamente, já é contestado por terra, ninguém mais acredita nisso, ao menos ninguém acredita mais nisso na ciência, tá? Apesar de a gente encontrar ainda fortemente em várias outras situações, prefiro não comentar, mas enfim, em certas situações a gente sabe que tem gente que acredita que a vida veio de matéria inorgânica, mas a vida não veio de matéria inorgânica. Na verdade, existe uma teoria de que apenas uma vez isso aconteceu, né, depois ali do Big Bang e tudo mais, da questão da formação de poeira cósmica e tudo mais, que sim, de uma maneira, né, uma única vez tenha surgido a partir de matéria inorgânica, sim, tenha sido formado, tá? Mas isso não ocorre mais espontaneamente hoje em dia, tá? Então, tipo assim, não é que a partir aqui da Terra vai surgir um sapo, uma cobra, uma rã, não. Tem todo um ciclo, né? Um ciclo de vida, um ciclo biológico e tudo mais, tá? Esse tipo de isso não ocorre mais, né? O que ocorre são os ciclos, tá? Então, basicamente, o que eles propunham lá, né? Que a partir de solos úmidos, né, surgiam sapos, cobras e rãs e tudo mais, né? Porque era o que eles viam ali, mais ou menos, mas eles não tinham noção de ciclos, já estavam que as coisas eram todas lineares, né? Não tinham ainda noção de, né, a mosca põe o ovo do ovo surge a larva, da larva surge a mosca, a pupa surge a larva, e assim, da pupa surge a mosca e assim por diante, né? Então eles não tinham essa visão ainda de ciclo, eles só achavam que espontaneamente as coisas de repente surgiam, brotavam, tá? Que moscas e larvas surgiam de estrume, assim por diante. Tinha até receita, né? Os caras tinham até receita. Se você quiser criar ratos, né? Você deixava uma camisa velha lá suada, com um pouquinho de trigo, e em alguns dias começavam a surgir ratos, né? Espontaneamente. Não surgia espontaneamente. Você era porco, deixava as coisas no canto, lá tudo sujo, estragado e tal. Então vinha rato de qualquer outro lugar, né? E tal. E de repente aparecia ali, tá? Então é um tipo de observação totalmente equivocada, tá bom? Então essa era a teoria da geração espontânea, tá? No caso aqui da abiogênese, tá, galera? Aqui tá errado aqui nesse slide aqui. Só para lembrar que não é aqui tá escrito biogênese, mas é abiogênese, tá? Deixa eu ver, até já vou trocar aqui, aproveitar, porque senão, para não correr risco, muito bem. Agora sim, já vou salvar também a biogênese, tá bom? Enfim, tá? A biogênese. Bom, quem começou a contradizer essa teoria, né? Começou então uma batalha aqui entre a geração espontânea e da abiogênese contra a teoria da biogênese. Ou seja, se vocês lembrarem lá na Bíblia, lá, ó, qual que é o primeiro capítulo lá? Gênesis, né? A origem. Gênesis significa origem, tá? Então, no caso, biogênese foi a teoria que começou a ser proposta a partir de Francesco Redi, um italiano, em 1668, que fez um experimento realmente muito simples, tá? E que já começou a contestar essa teoria da geração espontânea da vida, tá? O que ele fez, basicamente? Ele colocou lá, se vocês lembrarem também, isso pelo menos eu tive nas minhas aulas de biologia, mas não sei se todos tiveram acesso a isso, mas enfim, vou dar uma relembrada. Olha aqui, o cara pegou, deixou potes aqui, ó, potes de vidro, ó, sem tampa, tá? Esse aqui tá sem tampa, esses dois que estão sem tampa, e esse aqui tá com tampa, né? Deixou lá, né, aberto, e tinha um pedacinho de carne, tá? Eu cheguei a isso, eu lembro, meu ensino médio, na verdade, não, foi na 7ª série, a gente chegou a reproduzir esse experimento na aula de biologia. Deixou um pedaço de carne
ali, né, um pedacinho de carne, e deixou aberto. O que aconteceu? As moscas entraram, né? Pra gente é óbvio, né, gente? Hoje, pra gente é óbvio. Mas naquela época, em 1668, isso já foi um experimento assim, ó, que era passível de publicação na Nature. Se tivesse a Nature naquela época, certamente ia ser publicado na Nature, galera, porque era uma coisa assim revolucionária, entendeu? A gente tira sarro, mas naquela época, imagina o que os caras não vão estar tirando sarro da gente daqui a 200 anos, vão falar, olha o que esses caras idiota, olha, fizeram quarentena, fizeram um monte de coisa, isolamento e tal, poderiam ter feito, sei lá, uma outra coisa que ninguém está se tocando hoje e de repente podiam ter feito e a gente não fez, né? Vão estar tirando sarro da gente, que nem agora eu estou mais ou menos falando de uma maneira jocosa ali naquela época de 1668. Mas enfim, para aquela época, para a ciência que existia naquela época, para os métodos científicos que existiam naquela época, isso já foi um experimento revolucionário. Ou seja, o cara deixou aberto. O que aconteceu? Deixar aberto. A mosca vem, entrou, atraída pelo cheiro da carne, foi ali, depositou seus ovinhos, os ovinhos desenvolveram larva e as larvas depois surgiram novas moscas, tá? E aí o que acontece? O cara só pegou, fez a mesma coisa, só que ele tampou, né? Tampando, o que acontece? As moscas não entram, né? Não entra, não deixam os ovos não viram larvas, não vira pupa, não vira mosca e assim por diante, tá? Ou seja, e ele mostrou então que, olha, a vida surge de outra vida, ou seja, aquelas larvinhas que estavam aqui, elas surgem a partir de outras moscas, tá? Pra gente, volto a repetir, é uma coisa óbvia, mas pra eles na época não era, tá? Aí, tá, ficou a dúvida, né, galera? Falei assim, pois é, tem lógica isso aí, né? O cara deixou tampado. Aí o pessoal da teoria da geração espontânea, né? O pessoal que acredita lá na vida a partir da Terra e tudo mais, fala o seguinte, olha, não, o que aconteceu é que vocês tiraram a força vital. A força vital está presente no ar, né? Está presente de alguma maneira, você tapando o vidro, não deixa a poeira, não deixa a energia vital que está presente no ar entrar, e aí você tem o surgimento da vida e tal. Beleza. Tem razão, tá? Mas enfim, o que o cara fez também? Daí, além disso, o cara ainda pegou e fez o seguinte: ele pegou, tirou a tampa, né? E ele colocou como se fosse assim, ó, um esparadrapo, uma gaze, tá? E aí também, ele falou assim, ó, mas aí tá circulando, mas ainda atrapalha, não sei o que, enfim, blá, tá? Enfim, pelo menos depois, o que aconteceu? Como colocou a gaze, tá? Então aí você tinha circulação do ar, circulava o ar, né? Então a tal da energia vital, ela entrava, teoricamente podia entrar, mas mesmo assim não surgiam larvas, né? Então basicamente, assim, ó, podemos dizer que ali do Partido Francisco Redi caiu por terra a questão da existência, tá? da geração espontânea, pelo menos para animais vivos a olho nu, tá? Para insetos, para animais e tal, para sapo, para rã, para cobra e tudo mais, né? Então caiu por terra basicamente essa teoria para os animais aí vistos a olho nu, né? Para as espécies vistas a olho nu. E ali, ó, mais ou menos ali, o Robert Hooke, em 1665, né? Trabalhando as primeiras aqui, né? Foi uma idade assim, uma idade bem de prelúdio assim dessa ciência assim, né? Ele descobriu o que ele inventou, técnicas de microscopia, tá? Um microscópiozinho bem improvisado. O Robert Hooke, ele conseguiu observar quem, né? Vocês estão lembrando da biologia celular, olha lá, ó. As células, né? As células, trabalhando aqui, isso aqui é um pedaço de cortiça de madeira, né? Então ele observando com um microscópio muito rudimentar, basicamente um jogo de lentes, aquilo não podia nem ser chamado de microscópio, basicamente um joguinho de lente assim e tal. E ele descobriu, ele falou assim, olha, mas a unidade básica formadora dos tecidos vivos, né, são células, né? E aí veio então as células, basicamente, as células, né? Cells do inglês, então células, basicamente daí que vem o termo, né? A origem do termo, tá? E aí vem então a teoria celular, de que todo organismo vivo ele é formado então por células como unidade básica, tá? Ainda não havia técnica de coloração e tal, então ele não conseguia de repente fazer colorações aqui interessantes para poder observar micro-organismos, né? Porque o micro-organismo está menor ainda, né? Bactérias, se for pensar em questão de bactérias são infinitamente menores do que essas estruturas aqui, tá? Então ele ainda não conseguia observar, tá? Então a primeira observação de micro-organismos ali foi já no século XVII, lá, ó, por Anthony van Leeuwenhoek, esse holandês, tá? Ele era um mercador, ele é um mercante, né, holandês, tá? E, assim, curioso, um cara curioso, um pesquisador amador, assim, e tal, né? Viveu nesse período aqui, de 1673 até 1723, mais ou menos, né? E aí é o seguinte, ele começou
a melhorar as técnicas de microscopia, tá? E praticamente inventou o primeiro microscópio que a gente pode definir como um microscópio óptico, tá? E aí ele brincava, ele, né, trabalhava ali com a questão do material, ele até, inclusive com as próprias fezes dele, ele trabalhava, pegava ali as gotinhas, colocava no microscopinho e olhava, né, nesse microscópio. E aí ele começou a descrever, desenhar, escrevia cartas para a sociedade real inglesa, relatando os seus achados, as suas visões e tal que ele tinha, né, e aí foi descrevendo e tudo mais, então batizou esses pequenos animais, porque ele via que dentro das células, das celas, tinham estruturas menores e que às vezes, inclusive, elas conseguiam até se movimentar, né? E nesse movimento, então, ele deu o nome de animálculos. Esse foi o primeiro nome, então, para os micro-organismos, animálculos, ou seja, animaizinhos realmente em miniatura, realmente muito pequenininhos, tá bom? Enfim, o microscópio do Leeuwenhoek, para vocês terem noção, como que era o microscópio? Basicamente, ele colocava ali, sempre por solução aquosa, geralmente, alguma coisa assim, ele colocava ali, né? E depois ele saía para observar. Né? Parece ser um instrumento grande, né? Mas olha na verdade como era o tamanho, tá bom? Então ele colocava ali a gotinha ali, ó, tá? E por outro lado ele tinha que olhar sempre para o sol, né? Sempre para uma fonte luminosa, porque senão ele não conseguia observar nada, né? Como eu tenho aqui essa fonte luminosa agora, tô gravando de noite, não tô lavando minha cara aqui, espero que esteja pegando bem. Enfim, só vou saber no final. O negócio começou agora. Ai, caramba. Pronto, estabilizou. Enfim, ele olhava ali e tal e via os animaizinhos se mexendo ali naquelas gotinhas, tá bom? E aí, claro, o que ele propôs? Né? Ele falou assim, bom, aqui ó, os animais, os seres vivos assim maiores e tal, não surgiam espontaneamente, porque o Francesco Redi já tinha acabado com essa teoria, porém, provavelmente, esses animálculos, esses serizinhos minúsculos, provavelmente eles surgem então espontaneamente. Aí começou de novo o debate, geração espontânea e a biogênese, contra em relação ao surgimento, a teoria do surgimento dos micro-organismos, tá bom? E aí só em 1745, lá por John Needham, que ele começou a propor, né, alguns experimentos ali, né? Então, o primeiro que ele propôs ali é o seguinte, que a geração espontânea ocorre, né, por conta do seguinte experimento, segundo ele, a teoria dele, o que ele defendia? Ele falou assim, ó, vou colocar um caldo aqui, um caldo, no caso, um caldo de carne, tá? Que o brodo, né? O tal do brodo, para quem cozinha e tal, faz os brodo vegetal, caldo de carne, né? Basicamente, como se fosse caldo quinoa, né? Colocava na água ali, né? E tal, fervia essa água, né? Então, teoricamente, ó, tinha matado tudo que tinha aqui, né? E ele deixava, por um tempo, ele deixava resfriar e deixava, digamos, uma semana. Passado uma semana, aquele líquido, o que acontecia? Né? Degradava, ficava apodrecido, né? Ficava apodrecido por quem? Por bactérias, né, que estavam ali presentes no ar e tal, e aí ele pegava uma gotinha, colocava no microscópio, olha ali, ó, então realmente as bactérias surgiam espontaneamente. Aí o pessoal, né, começou a contradizer de novo, né, então o Spallanzani, olha lá, sempre nós temos os italianos para salvar o mundo, graças a Deus, né, então Spallanzani, em 1765, falou para esse inglês aqui, falou assim, não, cara, seguinte, o que você fez errado, porque é o seguinte, ó, você deixou aberto, assim como os caras lá antes do Francesco Redi, né, ele falava assim, ó, se você deixar aberto, né, é claro que as bactérias, então esses animálculos que estão presentes no ar, que eles podem estar presentes no ar, vão contaminar o caldo e aí vão apodrecer o caldo, basicamente é isso, tá? E aí o seguinte, o Spallanzani propôs um experimento, então fazer o mesmo experimento, só que daí com quem? Com o Erlenmeyer aqui, ó, tampado, olha, tá tampado. E aí ele fez também, ferveu o caldo ficou parado e depois ele não apodreceu mais. Aí veio o mesmo debate, aquele povo, o povo defensor aqui da geração espontânea, falou assim, não, mas você deixou tampado, e aí a força vital que é responsável pela criação dos micro-organismos, né, eles não conseguiram entrar, e aí não conseguiu produzir as bactérias e tal, blá, 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 e tal. Então, beleza. Aí o que aconteceu? Quem foi? Né? Então, basicamente, ó, força vital foi destruída pelo calor, né? Então o Needham defendia isso, né? Então o ar transmite essa força vital, essa energia vital e tal. A palhaçada, não existe nada disso. Mas enfim, e aí o Lavoisier, ainda para endossar a teoria do Needham, né? Da geração espontânea dos micro-organismos, o Lavoisier naquela época ali começou a mostrar a importância do oxigênio. E aí o oxigênio ficou
quem é a força vital é o oxigênio e tal, né? E vinha com essa teoria dele, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma e tal, né? Demonstrando aí a importância então do oxigênio para a vida, né? Então, beleza, daí quem que definiu que acabou por terra aqui, ó, né? Com essa teoria? Infelizmente não foi um italiano, foi um francês, mas ele morava ali perto da Itália, assim, né? Meio na fronteira assim com a Itália, sabe? Ele é da origem ali. Eu acho que tem uma influência italiana nessa questão aí. Mas enfim, o Louis Pasteur, tá? Louis Pasteur, francês, 1861, né? Foi quem definiu por terra que não existe geração espontânea também para os micro-organismos, mas sim sempre a vida gera vida, ou seja, uma célula bacteriana vai gerar outra célula bacteriana e assim por diante, tá? Como que ele provou isso? Ele fez um experimento realmente muito simples. Ele pegou o caldo lá, ó, ele pegou o caldo, tá? De carne ali, deixou ali, ferveu, e ele pegou esse balão aqui, ó, esse balão de vidro aqui, ó, e ele entortou em cima e entortou embaixo, ou seja, o ar continuava, tá, podendo transpassar. O que acontecia? O ar continuava podendo penetrar, só que os micro-organismos, pela questão do peso, não conseguia transpassar essa primeira barreira e pronto, o ar continuava circulando, tá? Eles só conseguiam penetrar e apodrecer o caldo, degradar o caldo, quando era quebrado aqui, ó. Era quebrado, tá? Esse bico de cisne aqui, que era chamado de bico de cisne, tá? E aí daí os micro-organismos que estavam presentes no ar, na atmosfera, entravam naquele caldo e então conseguiam degradar o caldo. Tá bom? Olha lá. Experimento realmente muito simples. Ele primeiro colocava o caldo, fervia o caldo, entortava o cano, tá? Entortava o cano e olha aí, tá? Isso aqui, ó, eu visitei lá o Instituto Pasteur em Paris, eu tive lá em 2018, ó lá. E tem balões aqui, ó, tem balões de vidro aqui com esses caldinhos desde a época do Pasteur e até hoje nunca apodreceu, tá bom? Nunca apodreceu, tá? Então, acabou por terra, não existe geração espontânea para micro-organismo também, assim como não existe geração espontânea, né, para os outros seres vivos e tal, tá bom? Enfim, com isso surgiu, então, começou a idade de ouro da microbiologia, que a gente chama assim, 1857 até 1914. Você teve um boom aí de experimentos, um boom de técnicas revolucionárias de melhoramento do microscópio óptico, de microscópio, né, de vários tipos de microscopia que começaram a aparecer, técnicas de isolamento, técnicas de meio de cultura. Meio de cultura é a comidinha, é a comida para a gente poder cultivar os micro-organismos, né, em laboratório e tudo mais, técnicas de cultivo e tudo mais, tá? Então foi um boom aí de descobertas, tá? A base das técnicas assépticas também, ou seja, com a importância, com a descoberta do micro-organismo, o estudo deles, começou também a fazer teorias de que os micro-organismos também podiam gerar doença, né? Também podiam, porque também, né, até aquela época ali, mais ou menos antes, né, as pessoas acreditavam, até os médicos acreditavam, os cientistas também às vezes acreditavam naquela época, de que as doenças eram um castigo divino, um castigo de alguma coisa que a humanidade fez, um karma e tal. Era isso que geralmente as pessoas realmente acreditavam, né? Às vezes no surgimento de determinadas doenças, né? Obviamente não são todas as doenças que são causadas, originadas por micro-organismos, né? E tem sim muita coisa que é psicossomático, tá? Eu mesmo já passei durante minha vida e tal, problemas que a tua própria mente cria e você acaba depois refletindo isso no teu organismo de alguma forma, alguma lesão, alguma coisa, tá? Mas, em relação a doenças então, que são infecto-contagiosas, em geral é sempre um micro-organismo que está agindo ali, tá? Então, e não um castigo divino, alguma coisa psicossomática, tá bom? Mas, enfim, base das técnicas assépticas. O que são as técnicas assépticas? Ou seja, simplesmente o pessoal, tipo, existiam os hospitais, mas os médicos, como não conheciam direito os micro-organismos, até achavam que eles nem existiam, achavam que ela era lorota, né? Porque assim, o Louis Pasteur também teve que enfrentar um preconceito da sociedade, principalmente da sociedade médica, porque ele não era médico. O Louis Pasteur, ele era químico, entendeu? Então ele teve, e os pessoal tirava sabe, como assim um químico vem aqui falar de coisa, de doença e tal, o cara não sabe nada, né? Então teve esse problema também, né? O preconceito que a gente enfrenta, né? Que ele enfrentou na época da sociedade dele, tá? Mas enfim, ele teve né? Ele e o Lister, principalmente o Lister, Joseph Lister, lá na Inglaterra, foi o primeiro ali a falar para os médicos assim, olha, vocês têm que lavar as mãos, né? Lavem as mãos depois que vocês mexerem num paciente, né? Vocês lavem as mãos. Então uma das grandes assim técnicas evolucionárias, principalmente para diminuir a ocorrência da doença da febre puerperal, né? nas mulheres que tinham recém-parido, né? Falava assim, olha, é o seguinte,
lava a mão um parto e outro. Vocês vão ver que vai diminuir grotescamente a quantidade de febre, né, que vai ter casos de febre nessas mulheres. E de fato foi indo, mostrando e tal, que de fato era importante, né? Então técnicas de microscopia, técnicas de vacina, olha lá, ó, a vacina essa aqui é dada pelo Zé Gotinha, né, basicamente, tá? Zé Gotinha né, a tríplice viral, se não me engano, ali a poliomielite é dada assim até hoje, né? Ali a enterogermina também, que é falada às vezes também lá na Itália, pelo menos a minha filha tomou, né, a enterogermina, tá? Que para defender de algumas doenças entéricas, tá? E, enfim, e produção de meios de cultura e assim por diante, tá? Então, olha ali, ó, meios de cultura sólidos, tá? Meios de cultura líquidos, né? Então, tipo assim, a gente vai ter uma aula, quando a gente fizer aula prática, né? Quando a gente puder voltar até a aula prática, vocês vão ver como que prepara a comidinha dos micro-organismos, tá? E tal, e para isso tem uma gelatina especial, eu conto a história de como que surgiu essa gelatina. Os caras usavam gelatina e depois descobriram uma outra substância que é muito melhor que a gelatina, que é uma coisa chamada agar, uma substância que você incorpora no líquido e ela desce numa consistência assim gelatinosa, mas firme. Você consegue mexer com ferro assim, tal, para você poder colocar os micro-organismos, né? Então olha, ó, meio de cultura aqui, ó, sem bactéria, tá? Então olha, tão estéreis, né? Estão esterilizados e olha ali, com bactérias, né? Com fungo, nesse caso aqui o agar batata, esse aqui no caso é o agar sangue. Tá, e essas bactérias aqui produziram hemólises, beta-hemólises, enfim, degradaram as hemácias que estavam aqui, né? Então são indicativos, basicamente. Então, essas aqui são as colônias bacterianas, tá? Essa aqui. Esse aqui que ficou um halo meio assim é a degradação, porque tinha. Aqui tá vermelhinho por conta do sangue, né? E aqui ao redor não tem mais esse sangue. Então a bactéria ela foi degradando a hemácia que estava aqui no redor dela, né? As bactérias, as colônias bacterianas aqui, e aí deixou esse halo assim meio transparente, tá bom? Bom, e aí surgiu também a técnica da fermentação e da pasteurização. Pasteurização. O próprio nome pasteurização. De quem que vem? De quem que vem? Do Louis Pasteur. Muito bem, eu sei que você respondeu aí. Eu sei que você está assistindo essa aula. Não sei quantas horas que tem de aula. Não sei se vocês estão já dormindo até. De repente vocês estão cozinhando e fazendo outra coisa. Né? E então não estão nem prestando, não estão vendo o slide. Vocês estão escutando isso como se fosse um podcast. Não é para escutar que nem um podcast, é para ver a apresentação do professor. Tá bom? Não, brincadeira, pode continuar e vai fazer. Mas presta atenção, porque senão depois você vai errar no questionário lá que eu vou fazer no AVA ali. Depois vai ficar complicado. Tá? Vamos tirar a nota baixa, depois não vai reclamar com o professor. Bom, mas enfim, pasteurização, vamos parar de papo. Pasteurização, Louis Pasteur, tá? Do processo, tá? Os mercadores franceses tinham um grande problema, tá? Para vender o vinho, principalmente vender o vinho para as colônias novas, né? Para as novas colônias da América do Norte, da América do Sul e tal, e transportar. Por quê? O vinho, você produzia o vinho e ele não durava muito tempo. Por que ele não durava muito tempo? Por conta da degradação de micro-organismos que estavam ali presentes, né? Mesmo com o processo de fermentação, né? Das leveduras para produzir o álcool, mas mesmo assim ainda ficavam algumas bactérias, algumas próprias leveduras, né? As próprias leveduras também faziam essa própria degradação e o vinho ficava, né, azedado e virava vinagre, tá? Então tinha um problema para estocar isso a longo prazo, tá bom? E aí o Pasteur, então, desenvolveu um método e tal, chamado de pasteurização, tá? Então, basicamente, as leveduras, elas fermentam o vinho, degradam a glicose, libera ali etanol, né? Em alguns casos também libera também CO2, e aí se você quer fazer champanhe, por exemplo, você deixa lá, controla a quantidade de CO2 que está presente no líquido, né? E as bactérias, então, as bactérias é que causam um azedamento, que fazem, então, aquele vinho virar vinagre, tá? Então, a técnica mágica, né? Esses micro-organismos acabam alterando, como está escrito ali, ó, a alteração físico-química de materiais orgânicos, ou seja, você causa alterações organolépticas no alimento por conta dessa degradação aí das bactérias, tá? E aí ele sugeriu, então, falou assim, olha, vamos pegar esse líquido e vamos deixar ele, não vamos ferver, né, mas vamos deixar ele por 62 graus Celsius por no mínimo 30 minutos. O que acontece? As bactérias que são responsáveis pelo azedamento, elas vão morrer, vão ser degradadas. Tá? E aí você vai ter um produto por muito mais tempo, sem alterar a qualidade organoléptica do próprio líquido, do próprio vinho. Né? Porque, claro, se você pegar e ferver o vinho, aí você, né, também perde todas as estruturas e tal, então não dá. Tem que ser numa temperatura adequada que seja suficiente para matar as bactérias, né, degradadoras, mas que não altera a qualidade ali daquele líquido. Tá bom? Então, eu propus isso, basicamente. Então, essa foi a técnica de pasteurização que é utilizada até hoje. Né, técnica de pasteurização. Lá na frente eu vou falar para vocês, quando a gente falar sobre controle do crescimento microbiano, vocês vão ver lá que nós temos lá
diversas técnicas ali de pasteurização. As mais comuns hoje em dia que a gente encontra o leite de caixinha é a técnica UHT, né? Mas enfim, mas ainda existe a pasteurização clássica, ainda é possível fazer sim, tá? Enfim. Bom, aí o pessoal começou a pensar isso. Bom, se tem micro-organismos que influenciam na qualidade dos alimentos, não seria a mesma coisa também com plantas, com animais e com o homem? Ou seja, não afetariam também na saúde, né, das plantas, dos animais, do homem? Né? Então, sim, obviamente. Né? Então, aí nós começamos a ter então, uma outra teoria, que é a teoria do germe da doença, ou seja, da gênese da doença. Então, que doenças poderiam então ser provocadas por micro-organismo e não por castigos divinos. Né? Então, olha lá. No início teve pouca aceitação, porque, como eu falei para vocês, a questão da força do misticismo, a força das religiões da época, né? E aí teve uma barreira muito grande, os cientistas tiveram uma barreira muito grande para poder, de fato, olha, convencer as pessoas, olha, é o seguinte, tem doenças que são causadas, sim, por micro-organismos, por bactérias, por fungos e tal, né? E a gente precisa, de alguma forma, controlar essas doenças fazendo técnicas assépticas, técnicas simples, né, gente? No caso ali, lavar as mãos, né? Que é o que é falado, por exemplo, lá para o coronavírus. Então, lava a mão com água e sabão, né? Basicamente. Então, a pessoa acreditava que era por conta de um pecado, por conta de um castigo divino, assim por diante, tá? Então, foram coletados ali dados e evidências por mais de 60 anos, né? Para se ter bem sedimentado, então, a teoria do germe da doença, da origem da doença, tá bom? Por micro-organismos, tá? A primeira prova concreta foi aqui, ó, foi feita por esse senhor aqui chamado Robert Koch, tá? Em 1876. Um jovem alemão, ele era rival do Pasteur, tá? O Pasteur lá na França e o Robert Koch lá na Alemanha e tal, né? Fazendo suas disputas ali, tal, científicas e tudo mais. Ele trabalhava com um micro-organismo chamado Bacillus anthracis, tá? Causador do antraço ou do carbúnculo, tá? Principalmente ali em ovelhas e bovinos na Europa, presente nas pastagens e tudo mais, as pastagens, né? E o que acontece? Esse carbúnculo, tá? Esse Bacillus anthracis, olha, ele causa uma infecção e tal, e ele acaba gerando esses sintomas, assim, às vezes os animais são encontrados assim a campo, né? Estufados, com a barriga estufada, tanto que o pessoal fala, olha, se encontrar um animal desse jeito, não passa a faca aqui para abrir, para ver o que é, porque você pode inalar os esporos do Bacillus anthracis e depois você vai ter a infecção também, tá bom? Então é o seguinte, enfim, ele foi lá, né, encontrou esse animal assim, tá? Coletou amostras, tá? Ele coletou amostras de maneira correta, usando EPIs e tal da época e tudo mais, coletou as amostras, isolou em meio de cultura no alimento das bactériazinhas e observou no microscópio e ele viu que os animais doentes, os que tinham falecido, tinham a presença desse microorganismo, do Bacillus anthracis ali de alguma forma, tá? Enquanto que os animais sadios não tinham, tá? Os animais sadios, então, ele pegou essas bactérias, cultivou isso em laboratório, né, em larga escala e tudo mais, e depois ele pegou e inoculou em animais sadios, em vacas ali sadias, inoculou, e, ó lá, de novo. Aí o que aconteceu? A vaca, essa aqui que estava sadia, ela acabou falecendo e tendo os mesmos sintomas, morte, tudo igual como o primeiro animal, tá? Então, com isso, ele falou assim, olha, é uma evidência de que essa bactériazinha aqui, que estava presente aqui e não estava presente nos animais saudáveis, tá? Ela realmente pode causar doença e pode matar os animais e pode dar sintomatologia e tudo mais e bababá. Então ele falou assim, olha, a origem então dessa doença do carbúnculo é uma bactéria, é o Bacillus anthracis, tá? Com isso, ele né, sedimentou, ele começou a sedimentação então da teoria do germe da doença e ele fez 4 postulados, que são chamados hoje de postulados de Koch, ou seja, para você de fato fechar e dizer que uma bactéria, um fungo, enfim, um agente microbiano, ele é responsável por uma determinada doença, ele precisa ter no mínimo essas 4 características, tá? Primeira característica, a presença do agente deve ser sempre comprovada em todos os indivíduos que sofram da doença em questão e, a partir daí, isolada em cultura pura. O que é a cultura pura? É lá no agar, né, na comidinha da bactéria. Então, ou seja, o agente ele tem que estar comprovado em todos os indivíduos que estão sofrendo da doença, tá, em questão. E os animais que estão sadios, em teoria, não podem ter também, tá? Segundo, este agente não pode ser encontrado em indivíduos saudáveis, foi o que eu acabei de falar, né, basicamente, mas é a outra lei, tá? Então, se o organismo está presente num animal que está doente, ele não vai poder estar presente num animal que está sadio, tá? Então, se ele é realmente causador da doença, tá? Terceiro, uma vez isolado,
em cultura pura, o agente ele deve ser capaz de reproduzir a doença após a sua inoculação em animais experimentais saudáveis. Né? Então, se você pegou, isolou o agente, reproduziu ele em laboratório, e aí você pega animais saudáveis, e você propositalmente vai lá e inocula os animais, o que acontece? Vão adoecer, né? O mesmo agente, né? Adoece, morre e tudo mais, se for o caso, né? E aí você isola novamente esse agente do animal que morreu, né? Esse animal experimental, e recupera ele, como está escrito aqui, o mesmo agente deve ser recuperado desses animais em cultura pura. Pronto, você fechou. Tá? Fechou a cadeia. Bom, aquele agente ali, então, de fato, é o responsável por aquela doença. Claro que isso, para aquela época, né? A gente está falando de 1800 e lá vai cacetada, né? Hoje em dia, nem sempre isso é verdadeiro. A gente, às vezes, encontra, sim, organismos que são patogênicos. A gente encontra também em pessoas, em animais que são saudáveis, né? Mas e por outras situações, por questão de imunidade, mas ele não está causando a doença. Um exemplo, por exemplo, a herpes. Né? A herpes labial, por exemplo, quase 90% da população tem, né? Então todas as pessoas praticamente têm, mas ela só se manifesta quando? Quando baixa a imunidade, né? Cai a imunidade e aí o vírus sai lá do gânglio trigêmeo que está lá presente, vai lá, desce para o nervo facial e forma aquela brotoeja ali característica couve-flor que fica, né? O pessoal que tem herpes labial sabe como é que é, né? Quando a pessoa fica estressada, ela se reproduz e vem, né? Então, basicamente, assim, tem várias falhas nesses postulados, mas, assim, de uma maneira bem genérica, para explicar aqui para a gente, para a graduação, tá bom. Você sabendo esses 4 aqui, já está realmente bastante suficiente para entender como funciona a teoria do germe da doença. Tá? O ar-condicionado não funciona em sala de aula e, claro, obviamente, não vai funcionar também aqui na casa do professor, né? Porque a gente está imitando o que acontece em sala de aula, então também acontece que estou ajeitando o ar-condicionado. Não vai funcionar, tá bom. Enfim, vou ficar eu no calor, vocês provavelmente vão estar bem, tá? Imunizações. Bom, as imunizações, as vacinas, tá? Surgiram ali mais ou menos aqui, ó, em 1790, né? Isso eu estou dizendo numa tradição, vamos dizer assim, judaico-cristã ocidental, tá? Ou seja, numa questão assim, ó, quem inventou o pai das imunizações é o chamado Edward Jenner, tá? Em 1790. Mas a técnica das imunizações, em teoria, já era conhecida já há bastante tempo pelos chineses. Tá? Os chineses já conheciam a técnica de imunização. Tá? Enfim, esse senhor aqui estudava a varíola, tá? Ou seja, no vírus ali causado pela... uma doença causada pelo vírus da vacina. Tá? Enfim, ele percebia o seguinte, ele percebia que a varíola, né, a doença humana mesmo e tal, né, a varíola, ele começou a perceber que os senhorzinhos ali, ó, as pessoas que trabalhavam com animais na ordenha de animais, de vacas, eles não se adoentavam, não adoeciam por varíola. Né? Ele começou a pensar, por que será? Né? Por que será que todas as outras pessoas ficam doentes de varíola, né, quando estava tendo um surto lá, e esses caras ali que trabalham com ordenha de leite e tudo mais não pegavam varíola. Bom, o que acontece? Ele começou a investigar e começou a perceber que as vacas, os tetos das vacas, né, tinham ali também pústulas muito parecidas com o que era a varíola humana, porém era um vírus ali análogo, né, a varíola causando varíola bovina. Tá? E o que acontecia? Esses senhores aqui às vezes estavam com uma feridinha, né, às vezes rói a unha, que nem o professor Flag, rói a unha e tal, fica aberta, que fica uma lesão. E o cara vai lá ordenhar, acaba ele mesmo se auto-inoculando com um vírus que... Ah, falando nisso, tá sujo aqui. Tá. Mas assim, ele acabava se inoculando com o vírus que estava presente da vaca. E esse vírus é muito similar assim ao vírus da varíola humana. E isso gerava uma resposta imune no sistema humano, gerando anticorpos para depois combater então, a presença do vírus humano quando essa pessoa tinha contato então com a varíola humana, tá? Basicamente. Então ele começou a perceber isso. Ele percebendo isso, tá? Né, olha o contato então com as pústulas, olha aqui as pústulas no teto da vaca ali, né, de varíola bovina. Aí o cara ia lá, fazia a ordenha e aí acabava se inoculando ele com a varíola bovina, mas não ficava doente pela varíola bovina, mas gerava anticorpos e isso protegia ele contra a varíola humana, tá? E aí ele fez um experimento que, olha, se fosse repetido hoje em dia seria o caos, né? E eu realmente olho, eu fico extremamente preocupado. Quem será esse menino aqui? Será que era filho dele? Será que ele é filho de algum empregado? O que é que esse cara realmente louco, o que ele fez? O que ele fez? É o seguinte, ele pegou um menino que nunca teve varíola,
Ele foi lá, pegou as pústulas, pegou pústula da vaca, tá? Daqui do teto dessa vaca, pegou a pústula do teto da vaca, inoculou nesse menino. Então ele arranhou, tá? Antigamente se fazia a vacinação, fazia o seguinte, pegava aqui no braço ali, ó, arranhava, tá? Arranhava com faca mesmo, com garfo, sei lá o que, até sangrar, colocava pústula ali da vaca, da teta da vaca, tá? Deixava ali um tempinho, botava, sei lá, uma gase, alguma coisa assim pra proteger e tal. Beleza. Aí ele esperou uns 15 dias. Aí depois ele pegou esse menino de novo, fez a mesma coisa, arranhou de novo o braço do guri, tá? E aí ele pegou, dessa vez ele não pegou pústula da vaca, ele pegou pústula, tá? De pessoas que tinham varíola humana, entendeu? Pegou lá, tava cheio sei lá, de cicatrizes e tudo mais, então foi lá, raspou da varíola humana, os caras que estavam já quase morrendo lá, pegou esse material e fez o quê? Botou ali, de novo no braço. Botou ali no braço. E aí deixou ali. O que aconteceu com esse menino? Não pegou varíola. Tá? Não pegou varíola humana. Por quê? Porque as pústulas, tá? O vírus da varíola bovina que estava ali presente, protegeu, né? Porque gerou anticorpos, né? Na verdade, teve uma relação com o sistema imune, ele gerou anticorpos e os anticorpos, então, para aquela primeira infecção, protegeram contra a segunda infecção. Por sorte, que era o vírus da varíola, e que o vírus da varíola é homólogo, né? Análogo, assim, muito, muito parecido, né? Gera uma resposta anticorpal muito parecida para o vírus da varíola humana, tá? Então, com isso, ele começou a propor isso para a varíola, então a varíola foi, de fato, controlada. Porém, olha, não se sabia muito bem o porquê. Não se sabia que era um vírus. Só sabia que com essa técnica, né? E ele, é o seguinte, como que ele ficou também? Ele teve uma influência, os chineses, ele ficou sabendo que os chineses também faziam isso, tá? Só que os chineses não faziam isso com vaca, com a pústula da vaca. Eles faziam com a própria pústula dos humanos também, tá? Que estavam ali infectados, porém com a varíola branda, tá? Com uma forma bem leve, tá? É que nem se a gente fosse pegar, sei lá, a pessoa está tendo uma infecção leve, né? Então provavelmente porque o vírus não é tão agressivo, né? Então você coletou e aí você inocula nas outras pessoas. Às vezes dava certo, às vezes dava errado, né? Então a técnica da chinesa era boa, assim, funcionava de uma certa maneira, mas não funcionava 100%. A técnica do Jenner funcionava 100%, porque realmente o corpo humano nosso não tem nenhuma possibilidade de a gente ficar doente pela varíola da vaca, tá? Só pela varíola humana, tá? E aí começou a surgir, né? Graças a Deus, né? Porque então, né? Essa técnica assim de escarificação, né? Com o tempo ela teve que ser modificada, né? Chegou ao que a gente tem hoje ali, ó, né? E tal, e a criançada ainda chora quando tá lá na aula, né? Engole esse choro aí, moleque. A coisa já foi bem pior, né? Então hoje em dia é só a gotinha ali e tal, em alguns casos, uma que outra picadinha né, com a seringa e tudo mais, mas antigamente, né? Era um horror. Tanto que, né? Bom, mas enfim, vou pular aqui direto aqui, vamos para a parte aqui da. Deixa eu ver. Essa aqui, ó. Tanto que, olha aqui, ó. Olha como que era feito. Isso aqui é um quadro que vocês aprendem quando vocês estudaram história também, lá no ensino médio e tal. O que foi isso aqui? Isso aqui é uma pintura relativa ao quê? Que período histórico? A revolta da vacina, tá? Vou ver se eu acho um link aqui do Eduardo Bueno, vou deixar para vocês. Ele falava assim sobre a revolta da vacina, da Lilia Schwartzman também, que falava sobre a revolta da vacina. Mas basicamente era o quê? Como que era o método de vacinação? Por que o pessoal se revoltou e ia se revoltar? Eu, se estivesse naquela época, também ia me revoltar, ia estar junto com esse povo aqui também protestando contra a vacina. Tá bom? Por quê? Olha lá o que o cara tem na agulha ali, ó. Ó, o que ele tem na mão ali, ó. Olha. É isso aqui, é um escarificador, entendeu? Então ele fazia sangrar o braço das pessoas, né? Imagina, numa época ali no Rio de Janeiro, né? Naquela época, assim, as mulheres eram todas vestidas, manga longa e tal. Aí os maridos, né, bem preconceituosos, viam que os caras chegavam, os enfermeiros, o pessoal e tal, chegava e pedia pra mulher mostrar o braço, mostrar aqui, meu Deus, mas o que é isso? Que terror! Com um atentado contra o pudor e tudo mais, né? E fazia os caras abrir ali e tal, né, pessoal? E aí depois ele vinha com essa lança e fazia, rasgava até sangrar e tal, imagina, né? Então claro que muita gente ia protestar, olha ali, ó, né? Olha ali, tá? Então espetava ali o povo, então fazia essas caricaturas ali enormes, né, e tal. Então obviamente era uma técnica, né,
realmente muito impressionante, tá? E a coisa então mudou, né? Então, justamente até pela própria revolta das pessoas, né, a coisa teve que mudar para virar só, né? E também não teria necessidade de fazer tudo aquilo, né? Basta você inocular pequenas quantidades do agente e tudo mais, e aí o sistema imune vai agir e vai produzir anticorpos, basicamente, né? Vai ser sensibilizado, né? Olha, uma outra história legal aqui também que eu acho bastante interessante, olha, os experimentos aqui com Pasteurella mutocida, tá? Enfim, essa aqui eu vou contar então mais para frente. Eu vou contar lá na outra semana, tá bom? Acho que eu vou parar por aqui por enquanto essa aula, né? E depois a gente volta um pouquinho mais para frente para contar outras histórias para vocês sobre a história da imunização, tá bom? Então por hora, tá beleza, a gente volta então para a próxima aula, tá bom? Um abraço a todos. Tchau, tchau.